Olá, mesa, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre teoria dos conjuntos. A gente vai agora para a questão de número 16. Vamos dar uma lida. Um conjunto A tem 8 elementos distintos. O número de subconjuntos de A com 5 elementos diferentes cada é. Um conjunto A tem 8 elementos distintos. O número de subconjuntos de A com 5 elementos diferentes cada é. Olha, pessoal, você tem um conjunto com 8 elementos. Um conjunto com 8 elementos, você tem subconjuntos com um elemento, você tem subconjuntos com 2 elementos, você tem subconjuntos com 3 elementos, 4, 5, 6, 7, 8. E ele quer saber, se eu for escrever todos os subconjuntos contendo 5 elementos, você tem um conjunto com 8. Se você for escrever todos os subconjuntos que contenham somente 5 elementos, quantos subconjuntos eu vou gerar? Então, imagine aqui as 8 primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H. Então, de A a H. Eu vou começar a formar subconjuntos com 8 elementos. Aliás, subconjuntos com 5 elementos. A, B, C, D, E. Pronto, é um subconjunto. A, B, C, D, F é outro. A, B, C, D, G é outro. Quantos eu vou ter com 5 elementos? Ora, pessoal, isso a gente já viu um problema muito parecido com esse lá em análise combinatória. Toda vida que você quiser calcular o total de subconjuntos com uma determinada quantidade de elementos, isso aí vai ser o quê? Vai ser uma combinação. Você escolheu o subconjunto A, B, C, D e E, escolheu o E, D, C, B e A, é a mesma coisa. Então, você vai fazer o quê? Você vai combinar os 8 elementos do conjunto, tomados 5 a 5, tá certo? Então, combinação de 8, 5 a 5. Então, simples, fácil, direto. Vamos aqui para a lousa. Então, o conjunto A tem 8 elementos, o número de subconjuntos de A com 5 elementos diferentes cada é combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Isso aqui é igual a quanto? 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 menos 5 fatorial. 8 menos 5 fatorial dá 3 fatorial. Seria aquela expressãozinha, né? Ó, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Beleza. E agora? Agora você desenvolve, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial dá 6. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cancelar, né? Ó, se você cancelar, simplificar esse 5 fatorial com esse, 6 dividido por 6 também dá para simplificar, dá 1. Então, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Beleza, Rivelino. Questão fácil, simples. Está aqui a resposta, né? Item D, 56. Vamos para a próxima. Questão de número 17. Vamos dar uma lida. Quantos elementos tem o conjunto dos bisavós dos meus bisavós? Bisavós são os pais de seus avós. Eita, pau. Rivelino, que problema é esse? Olha, ele estava junto com conjuntos, né? Não deixa de ser conjuntos. Só que esse conjunto aí você tem que fazer por enumeração, né? Você tem que ter a ideia de quantos elementos tem, tá certo? Então vamos ler de novo, né? Só para entender. Quantos elementos tem o conjunto dos bisavós dos meus bisavós? Lembrando que bisavós são os pais de seus avós. Para quem não sabe, tá certo? Ele já explica para não ter problema. Então vamos riscar. Rivelino, tem o que riscar? Tem, né? É bom você organizar para não se perder nas contas. Porque se você achar que a questão é besta, fácil, e começar a fazer aleatoriamente sem uma organização, aí você começa a perder questões, tá certo? Então, se é uma questão fácil, perda um tempinho, mas acerte, tá? Então, vamos riscar aqui na lousa. Quantos elementos tem
o conjunto dos bisavós dos meus bisavós. Você vai ver como é que eu resolveria uma questão dessa? Então vamos com calma, né? Começar aqui. Eu, né? Você, começando por você. Você, uma pessoa, tá certo? Então, meus pais. Eu, meus pais. Ora, eu sou uma pessoa, tenho meus pais que são duas pessoas. Pai e mãe, né? Beleza. Agora são os meus avós, tá certo? Quem são os meus avós, Rivelino? Ora, os meus avós, aliás, né? Os meus avós, desculpe, tá certo? Os meus avós, quem são? Os meus avós são, por parte da minha mãe, são 2. Por parte do meu pai, são mais 2. Então, eu vou pegar esse 2, que são os meus pais, e vou multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque cada um, pai e mãe, vai gerar 2 avós. Então, 2 vezes 2, 4. Então, meus avós dá um total de 4. Tá certo? Então, começou por mim, eu. Depois, meus pais, são 2. Depois, meus avós. Cada um desses 2 geram 2 avós. Então, 2 vezes 2, 4. Agora, vamos para os meus bisavós. Meus bisavós. Ora, cada um dos meus avós vai gerar 2 bisavós para mim, não é não? Então, cada um dos meus avós tem um pai e uma mãe. Então, cada um dos meus bisavós, geram 2 bisavós. Então, 4 vezes 2, 8. Chegamos, Rivelino? Não, né? Porque ele quer o conjunto dos bisavós dos meus bisavós. Então, agora que eu cheguei nos meus bisavós, ele quer o conjunto dos bisavós dos meus bisavós. Então, vamos lá. E agora? Agora vamos para os pais dos bisavós. Ora, os pais dos bisavós, cada um dos meus bisavós tem pai e mãe. Então, tem 2 pais. Então, 8 vezes 2, 16. Tá certo? São os pais dos bisavós. Os pais dos bisavós são 16, é um conjunto formado por 16 pessoas. Agora a gente tem os avós dos bisavós. Tá certo? Você tinha os pais dos bisavós, que são 16. Agora você vai ter os avós dos bisavós. Ora, cada um desses 16 tem um casal que é pai, né? Então, 16 vezes 2 são 32. Eles vão gerar aí 32 avós dos bisavós. E por último você vai ter o quê? Os bisavós dos bisavós. Ora, cada avô e avó, né, cada pessoa dessa daqui tem os seus pais, né? Ó, cada uma dessas 32 pessoas tem um pai e uma mãe. E esse pai e a mãe são os bisavós dos bisavós. Então, 32 vezes 2, 64. Então, ele pergunta, quantos elementos tem um conjunto dos bisavós dos meus bisavós? Ora, os bisavós dos meus bisavós vão ter 64 elementos, né? Esse conjunto dos bisavós dos meus bisavós vão ter 64 elementos. Parece difícil, né? Mas você vai fazendo devagarinho, ó, pensando com calma, não tem complicação. É uma questão que você não pode perder, tá certo, moçada?
Você perdeu uma questão dessa aqui, ela é crucial, porque ela é fácil. Então, você só vai organizando. Então, está aqui, o item C de casa. 64. O conjunto dos bisavós dos meus bisavós tem 64 elementos. Vamos para a próxima. Questão 18. Sejam P e Q, respectivamente, os conjuntos constituídos com os múltiplos positivos de 2 e 3. Se os elementos de P interseção Q são dispostos na ordem crescente, então o elemento 2004 de P interseção Q ocupa a posição de número 330, a posição de número 334, a posição de número 338 ou a posição de número 340. Espera aí, pessoal, vamos dar uma lida de novo. Sejam P e Q, respectivamente, os conjuntos constituídos com os múltiplos positivos de 2 e 3. Então, P, os múltiplos de 2, Q, os múltiplos de 3. Se os elementos de P interseção Q são dispostos na ordem crescente, então o elemento 2004, que faz parte dessa interseção, né, P interseção Q, ocupa que posição? Bem, moçada, uma questãozinha envolvendo aritmética e conjuntos. Questão de múltiplos, né, você tem que lembrar o que são múltiplos, e interseção de conjuntos. Tá? Então vamos com calma organizar aqui na lousa. Vamos aqui. Sejam P e Q, respectivamente, os conjuntos constituídos com os múltiplos positivos de 2. Então, P, o conjunto P são os múltiplos de 2. E vendo quem são os múltiplos positivos de 2? Os múltiplos positivos de 2 são todos aqueles números positivos que dão para dividir por 2. Então, quais são os números positivos que dão para dividir por 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, e aí vai, tá certo? Então, estes são os múltiplos positivos de 2. Rivelino, cadê o zero? O zero não é um múltiplo de 2, não? É, o zero é múltiplo de 2. Mas o zero não é positivo. E o zero não é positivo, não? Não. O zero nem é positivo, nem é negativo. Tá certo? Então, os múltiplos positivos de 2 começam no 2. Ah, tá certo. Então, vamos lá. Quem é o conjunto Q? O conjunto Q são os múltiplos positivos de 3. Então, quem são os múltiplos positivos de 3? São todos aqueles números que dão para dividir por 3. Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, e aí vai. Tá certo? Pronto, tá aí os múltiplos de 3. Agora ele vai dizer o seguinte, aqui é P, né? Ó, aqui é Q. Se os elementos de P interseção Q são dispostos na ordem crescente, agora ele quer que você faça P interseção Q. Quem são os elementos do conjunto P interseção Q, Rivelino? Ora, P interseção Q são aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos, P e Q. Se você olhar para esses conjuntos, quais são os elementos que estão presentes nos dois? O 6, ó. O 6 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. O 12, ó. O 12 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Quem seria o próximo? O próximo seria o 18, né? Ó. Bem aqui assim apareceu o 18. O 18, ó, é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 2, porque é par. Então, bem aqui assim iria aparecer o 18. Então, vamos escrever, né? Ó, quem são os múltiplos? Quem é o conjunto de interseção entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3? O conjunto de interseção vai ser 6, 12, 18, e assim vai. Rivelino, estou prestando atenção aqui numa coisa. Diga. O conjunto de interseção entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3 é justamente os múltiplos de 6.
E 6 é o MMC entre 2 e 3. Exatamente. Quando você tira o MMC entre 2 e 3, dá 6. Este 6, né, os múltiplos de 6, é a interseção entre os múltiplos de 2 e os de 3. Está aqui eles, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim vai. Beleza. E agora? Bem, agora, neste conjuntinho aqui, ó, 6, 12, 18, tal, vai aparecer o número 2004. O número 2004 aparece nesse conjunto. Ele quer saber em que posição ele vai aparecer. Então, vamos lá. Se eu perguntasse a você assim, pessoal, o número 12 aparece nesse conjunto. Em que posição? Você ia dizer o quê? Na segunda. É só pegar o 12 e dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2. O 18 aparece nesse conjunto em que posição, pessoal? Faça 18 por 6. 18 por 6 dá 3. Olha aí o 18. Está na terceira posição. O 24 aparece em que posição, Rivelino? Então, você pega o 24 e divide por 6, dá 4. Aparece na quarta posição. Tá certo? E o 2004 aparece em que posição? Olha como é fácil. Vamos pegar o 2004 e dividir por 6. Tá certo? 20 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18, para 22. Baixa o 0. 20 por 6 dá 3, 3 vezes 6, 18, para 22. Baixa o 4. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24, para 24. Nada, tá certo? Então, qual é a posição do número 2004? A posição de número 334. É o 334º, né, elemento. Então, está aqui ele. Seria o item B de bola. Também uma questão de conjuntos, né, mas que você teria que fazer um pouquinho aí de aritmética, saber um pouquinho de aritmética. Joia? Vamos para a próxima. Questão de número 19, questãozinha da ASAF. Um colégio oferece aos seus alunos a prática de um ou mais dos seguintes esportes: futebol, basquete e vôlei. Sabes que no atual semestre, 20 alunos praticam vôlei e basquete. 60 alunos praticam futebol e 65 praticam basquete. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. O número de alunos que praticam só futebol é idêntico ao número dos alunos que praticam só vôlei. 17 alunos praticam futebol e vôlei. 45 alunos praticam futebol e basquete. 30 entre os 45 não praticam vôlei. O número total de alunos do colégio no atual semestre é... Dá vontade de suicidar, tá certo? Depois terminando de ler essa questão. Porque o cabo não entende. Ele terminou de ler, é tanto basquete, vôlei, futebol, tanta gente que é complicado. Por isso você tem que fazer o quê? Organizar a questão. Montar os diagramas, saber por onde começar. Isso é fundamental, pessoal. Poder extrair as informações principais, saber quais são as principais, aquela que eu devo começar primeiro. Isso é fundamental, tá? Então, vamos dar uma lida de novo, né? A primeira é só para quebrar o gelo, aquela primeira leitura ninguém entende nada, é só para quebrar o gelo e depois a gente vai lendo e montando as nossas informações. Tá? Vamos dar uma lida de novo. Um colégio oferece a seus alunos a prática de um ou mais dos seguintes esportes: futebol, basquete e vôlei. Opa, já sei o conjunto que eu vou colocar. Futebol, basquete e vôlei. As 3 letrinhas, né? Sabes que no atual semestre, 20 alunos praticam vôlei e basquete. 60 alunos praticam futebol e 65 praticam basquete. Rivelino, já estou identificando as interseções 2 a 2. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. O número de alunos que praticam só futebol é idêntico ao número de alunos que praticam só vôlei. 17 alunos praticam futebol e vôlei. 45 alunos praticam futebol e basquete. 30 entre os 45 não praticam vôlei. O número total de alunos do colégio no atual semestre é igual a... Rivelino, li, mas eu prestei atenção numa coisa. Eu não consegui descobrir a interseção dos 3. Depois de ler, mesmo na segunda vez, você disse que a gente começava sempre pela interseção dos 3. Eu não consegui perceber
onde é que está a interseção dos três conjuntos. Então, vamos começar de novo e já resolvendo e preenchendo o nosso diagrama, tá certo? Então, vamos aqui para a lousa. Riveline, agora? Bem, agora, né, a gente vai ter que tentar buscar as informações, né? Primeira coisa, os esportes, né? Futebol, vôlei e basquete. Tá aqui os três. Vamos lá. Vou colocar de vermelho, tá certo? Preencher de vermelho as informações no gráfico, no diagrama. Então, 20 alunos praticam vôlei e basquete. Aqui, por enquanto, não me interessa. Por quê? Porque o que me interessa é a interseção dos três. 60 alunos praticam futebol. Também não me interessa agora. 65 praticam basquete. Também não me interessa agora. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. Também não me interessa agora essa informação. O número de alunos que praticam só futebol é idêntico ao número de alunos que praticam só vôlei. Também não me interessa, tá? Vixe, velho, o que é que interessa? Até agora, nada. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Nada. Cadê a interseção desses três? Não dá para eu começar o problema sem ele. Vamos ver aqui. 45 alunos praticam futebol e basquete. 30 entre os 45 não praticam vôlei. Opa! Olha aí que negocinho legal. 45 alunos praticam futebol e basquete. Olha, moçada. Futebol e basquete está dentro dessa folha. Tá aqui ela. Futebol e basquete. Dentro dessa folha tem 45 alunos. 45 alunos praticam futebol e basquete. Olha o que ele diz. 30 entre esses 45 que estão nessa folha, ó, entre os 45 que estão nessa folha, 30 não praticam vôlei. Ora, negada. Se aqui tem 45 e 30 não praticam vôlei, então quantos praticam vôlei? 15, não é não? Olha, os 45 que estão dentro dessa folha praticam futebol e basquete. Então, dentro dessa folha, são aqueles que praticam futebol e basquete. Então, nesta folha tem que ter, ó, nessa folhinha aqui, ó, tem que ter 45. Aí ele vai e diz, 30 entre os 45 que estão aqui, 30 não praticam vôlei. Ah, meu amigo, se 30 não praticam vôlei e são 45, então 15 praticam vôlei. E esses 15, além de praticarem vôlei, praticam o quê? Futebol e basquete. Está aí a nossa informação. Rivelino, macho velho. Como é que eu ia perceber isso, homem? Estava difícil de encontrar. É por isso que é importante resolver questões. Né? Essa informaçãozinha aqui é crucial para o nosso problema. É daí que eu vou tirar aqueles que praticam os três esportes. Então, você tem praticando futebol e basquete 45. Desses 45, 30 não praticam vôlei. Se 30 não praticam, 15 praticam. Então, você tem 15 que praticam vôlei e praticam também futebol e basquete. Tá aí a interseção dos três. Beleza, Rivelino. E agora? Agora, meu amigo, é só continuar, né? Vamos lá. Nessa folhinha tem que ter 45. Já tem 15, quantos eu vou colocar aqui? Ora, você vai colocar 30, tá certo? Beleza, Rivelino, 30. E agora? Bem, agora vamos para as outras informações. Agora a gente pode começar a respirar mais aliviado. Né? Por quê? Porque agora a gente vai atrás daquelas interseções 2 a 2. Então vamos lá. Caçando as interseções 2 a 2. 20 alunos praticam vôlei e basquete. 20 alunos praticam vôlei e basquete. Está aqui vôlei, está aqui basquete. A folhinha do vôlei e do basquete é esta. Ó. Então, nessa folhinha aqui tem que ter 20 alunos. Mas, rapaz, já tem 15.
Se já tem 15, está faltando quantos? Está faltando 5. Porque vôlei e basquete, você esquece a bolinha do futebol. A interseção entre vôlei e basquete é só essa folha. Já tem 15, ficam 5. Beleza, Rivelino. O que mais? Outra informação importante. Aqui, ó, outra informaçãozinha importante. 17 alunos, estou caçando as interseções. 17 alunos praticam futebol e vôlei. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Então está aqui, ó. Futebol e vôlei, você tem 17 alunos. A folhinha que representa futebol e vôlei é essa, ó. Essa folhinha aqui representa futebol e vôlei. Então, dentro dessa folhinha tem que ter 17. Já tem 15. Faltam quantos? Faltam 2. Rivelino, estou começando a entender o negócio. Beleza. Olha, já preenchi as interseções, que é o principal. Já preenchi as interseções. E agora? Bem, agora eu vou preencher cada bolinha dessa com as informações que ele me der. Tá certo? Vamos lá. 60 alunos praticam futebol. 60 alunos praticam futebol. Rivelino, o que é que significa você dizer que 60 alunos praticam futebol? Significa que dentro dessa bolinha do futebol tem que ter 60 pessoas. E já tem quantas? Vamos contar. 30 com 15, 45. 45 para chegar em 60, faltam quantas? Faltam 15. Ah, mas tem que descontar essas duas. 15 menos 2, 13. Olha aí que legal. 30 com 15, 45. 45 com 2, 47. Para chegar em 60, 13. Então, 60 alunos praticam futebol. Então, tá aí. O que mais? 65 praticam basquete. 65 praticam basquete. Está aqui basquete. Está aqui a bolinha do basquete. Tem que ter 65. Quantos já tem? 5 com 15, 20. 20 com 30, 50. São 65. Sobram quanto? Sobram 15. Tá certo? Só basquete, 15 alunos. Beleza, Rivelino. E agora? E agora? O que é que está faltando? Sim, vôlei, né? O que é que ele me diz sobre vôlei? Ele diz o seguinte: o número de alunos que praticam só futebol é idêntico ao número de alunos que praticam só vôlei. Quantos praticam só futebol? Ora, só futebol são 13. Quantos praticam futebol, pessoal? 60. 60 praticam futebol. Só futebol? Só futebol, 13. Se o número de que praticam futebol é idêntico ao número de alunos que praticam só vôlei, então só vôlei, 13 também. Tá certo? Rivelino, que legal. Está terminando o problema. Só falta aquela última informação ali, que eu não usei. O que é que ele diz? Ele diz que 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. Ora, essa bolinha aqui, ó, deixa eu pintar aqui de outra cor. Pintar aqui dessa amarelinha. Se você olhar para cá, ó, esse pessoal que está aqui, ó, é o que pratica futebol e vôlei. Tá certo? Esse pessoal que está aí é o pessoal que pratica futebol e vôlei. Aí ele diz, 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. Então, está aqui o pessoal que pratica futebol e vôlei. Quantos não praticam futebol e vôlei? Ora, para você não praticar futebol e vôlei, você tem que estar fora desse contornozinho amarelo aqui, ó. Para você não praticar futebol nem vôlei, você tem que estar fora desse contornozinho amarelo. Então, quantos estão fora? 15. Esses 15 aqui que só jogam basquete, eles estão fora do futebol e vôlei. Mas ele diz que são 21 os alunos que não praticam futebol nem vôlei. E só tem 15.
15 para 21 está faltando 6 alunos. Onde é que estão esses 6 alunos? Esses 6 alunos, eles estão aqui fora. Por quê? Porque se eles não praticam nem futebol, nem vôlei, nem praticam basquete, eles só podem estar aqui fora. Quer dizer, Evelyn, então, que existe um conjunto universo aqui, ó, maior, circulando todo mundo. Exatamente. Aqui o meu conjunto universo. Tá certo? E Rivelino, o que é que ele quer saber no problema, afinal? Ele quer saber o seguinte: o total de alunos do colégio no atual semestre é igual a total de alunos do colégio. Vamos somar todo mundo, né? Vamos lá. Começar pelos mais fáceis. 15. A bola do basquete, ele diz que são 65. 65 praticam basquete. Então, eu não vou nem contar. Eu sei que dentro dessa bola aqui tem 65. Conta, Rivelino, só para ter certeza. Tá certo, vamos lá. 15 e 5, 20. 20 com 30, 50. Com 15, 65. Morreu. Então, 65. Com 2, 67. 67 com 13 dá 67 com 13 dá 77, 80. 80 com 13 dá 93. 93 com 6, 99. Então, o número total de alunos no colégio no atual semestre é 99 alunos. Está aqui a minha resposta. 99 alunos. Como é que tu achou 99, velho? Eu somei todo mundo, tá certo? Os que jogam vôlei, basquete, futebol e os que não jogam nada. Então, esse pessoal aqui todinho forma o número de alunos do colégio, que é um total de 99 alunos. Vamos ver se tem a opção. Tem, né? Então, seria o quê? Seria o item E, tá certo? Beleza, moçada. Rivelino, e agora? Bem, a gente já terminou mais uma bateria aí de questões envolvendo teoria dos conjuntos, tá certo? Faltam mais alguns modelos para a gente terminar e depois entrar em conjuntos numéricos. Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço.